Olá, meus queridos, que bom estarmos de volta aqui para o nosso curso, a nossa aula semanal, a Bíblia comentada com Rodrigo Silva, porque você sabe, eu quero ser o seu companheiro de jornada no estudo da Palavra de Deus. Está sendo muito gostoso participar com vocês, ainda que de maneira viva, onde a gente responde perguntas e tudo mais, né? E eu tenho uma notícia muito interessante para dar para vocês. É que eu cometi um equívoco algumas aulas atrás, quando eu falei que nós estávamos. Na verdade, os números atualizados de hoje são mais de 2.700 alunos. Olha, a gente quer chegar pelo menos a 5.000 alunos aí, viu? Então, você vai ajudar a ser um bom condutor dessas boas novas aí. Se você está gostando do curso, fala para os seus amigos, para os seus parentes. As aulas vão continuar gravadas aqui, ninguém vai perder conteúdo. Mesmo quem chegar agora, ele pode assistir às aulas passadas. Você sabe como funciona? Você nem sempre aulas assim que eu posto, às quartas-feiras, às 20 horas. Mas ela fica ali para você. Você quer assistir num sábado, à tarde, num domingo, quando você quiser, é a palavra de Deus para você aí. E vamos começar com uma oração, a gente não pode esquecer disso, tá bem? Então vamos orar. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho para com a gente, Senhor. Muito obrigado mesmo. Eu louvo ao teu nome, agradeço ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus queridos. Você lembra, na aula anterior, nós terminamos falando um pouquinho sobre o contexto de Abraão, as possíveis razões e migratórias que fizeram com que os ancestrais dele fossem para Ur, e eu mostrei a trajetória de Abraão também. Eu acho que vale até a pena repetir isso aqui no mapa, viu? Eu tenho esse mapa antigo aqui, a trajetória de Abraão. Vamos voltar aqui só um pouquinho para colocar na tela para vocês. Estamos quase lá. Aqui. Você lembra, Abraão sai, não somente ele, mas também Terá, seu pai. Eles saem de Ur dos Caldeus, que fica no atual Iraque, vão até Arã, e de Arã, Abraão vem sozinho, Terá não segue viagem, é lógico, Terá morre para algumas visões que Abraão, quando vai, Terá ainda estava vivo. Falei que tem um escrito aí no mapa, Jerusalém. Na verdade, na época de Abraão, havia a cidade chamada Jerusalém. Ela tinha o nome de Salém. E talvez não na aula de hoje, mas na próxima aula vamos estudar sobre a Salém, ou Shalem, da época de Abraão, onde ele encontra com Melquisedeque. Eu vou mostrar para você como é que é a história arqueológica de Jerusalém, tá bom? Mas, de qualquer maneira, é a mesma cidade, só que com nome diferente. Assim como Belo Horizonte chamou no passado Curral del Rei, assim como Ouro Preto chamava-se Vila Rica, Jerusalém, na época de Abraão, ela se chamava Salém. Então, na verdade, são 3 nomes que a cidade tem. Ela primeiro recebe o nome de Salém, depois de Jebus e depois de Jerusalém. Mas isso é assunto para aulas mais adiante, só para você situar no mapa. Vamos voltar para o mapa. Então, acima da palavra Jerusalém, você tem o nome Canaã, porque esse território aí é o território de Canaã. Lembrando que você, do outro lado da setinha azul, Jordan, R, que é Jordan River, o Rio Jordão, e você um pontinho azul maior embaixo, ali que seria o Mar Morto. Aí é a região de Canaã. Abrão só vai deixar essa região quando ele vai para o Egito, para talvez negociar ali, coisa assim. Eu falei com você que havia muito em Canaã períodos de estiagem prolongada, especialmente ali naquela região em que Abraão estava, e esse período de estiagem provocava que os grupos que estavam ali fixados fossem ao Egito para comprar alimento, porque faltava alimento ali, ou negociar alimento, ou até ficar durante o período de seca. Vamos olhar de novo o mapa e você vai entender. Aqui no Egito, você tem a palavra Zoan e Mênfis. Mênfis era a capital do Egito na época de Abraão. É nesse episódio da viagem de Abraão até o Egito que ele, por medo, por covardia, ele dizia que Sara era a irmã dele e o faraó se encantou por ela e quase que ele entrega Sara para o faraó. Aí, todo o palácio começou a sofrer o castigo de Deus, doenças, aquela coisa toda, e faraó despediu Abraão, deu um monte de coisa para ele e falou, vai embora daqui. E Abraão acabou voltando para a terra de Canaã. Agora, o que eu quero chamar a atenção, onde eu tinha parado, é que quando a gente viu na aula passada, imagina que Abraão como alguém deixar Nova York para morar no meio do deserto, no meio do nada, sabe? Imagina você deixar uma cidade com toda a estrutura. Eu mostrei algumas imagens para você nas aulas anteriores, como é que Ur era uma cidade maravilhosa. Eu cheguei até a comparar Ur ao Vale do Silício.
Eu falei, olha, se a Suméria era a região mais rica do mundo na época, Ur era o Vale do Silício. A tecnologia estava em Ur. Se hoje você pensa em Estados Unidos quando fala em tecnologia, porque mesmo que, por exemplo, os judeus inventaram o Waze, os judeus inventaram muita tecnologia, muitos softwares são de tecnologia israelense, mas são israelenses que estão fazendo tudo isso em parceria com os Estados Unidos. Tanto é que o nome vem em inglês, não vem em hebraico. Ou seja, Estados Unidos que domina. O Google é americano, o YouTube é americano. O GPS nasceu nos Estados Unidos. O 5G, mesmo que a China esteja aí aportando com uma série de coisas e tudo, mas é Estados Unidos. Então, naquela época, eu posso fazer a comparação, a cidade de Ur era como se fosse os Estados Unidos da América, a Nova York deles, o Vale do Silício, vamos dizer assim, melhor dizendo. Melhor comparar com o Vale do Silício. E você largar tudo aquilo ali, toda aquela tecnologia. Lembra? Eles tinham a roda, eles tinham a matemática, eles tinham a agricultura, para você virar peregrino, morando em tendas. Porque em Ur, certamente, Abraão e seu pai Terá moravam numa casa de alvenaria. Nós não temos indícios de pessoas morando em tendas em Ur. E agora começa a morar em barraca, sabe? Monta, desmonta acampamento, monta, desmonta. E dormir no deserto com todas as agruras, ir para aquele lugar lá que Deus lhe chamou, falou assim, vai para uma terra que eu vou te mostrar, demandou grande fé da parte de Abraão. Agora, foi justamente por causa dessa situação que eles estavam ali na região, como eu falei com vocês, de Canaã, ali nesses 3 lugares ali, Hebron, Beersheba e Manri, é nesses 3 conjuntos de lugar que a maior parte da vida de Abraão vai se passar, aí você não tem muita pastagem ali até hoje. Até hoje você não tem muita pastagem. Você tem um riachozinho aqui, outro ali. Começou a ter um conflito entre os pastores de Ló, sobrinho de Abrão, que estava com ele, e os pastores de Abrão. E o capítulo 13 de Gênesis fala sobre isso, quando Ló e Abrão separam para não ter briga entre os pastores. E eu vou tomar licença para ler com você aqui o Gênesis capítulo 13, versículo 5 em diante. Se você está com sua Bíblia aí, abra. Vou esperar você abrir a Bíblia para acompanhar a aula. Aliás, eu achei tão legal. Muita gente manda mensagem assim, agradecendo, acompanhando a aula e tudo. E teve uma moça, pior que eu esqueci o nome dela agora, mas depois eu vou procurar e mandar um alô para ela numa das aulas aqui, que ela postou uma foto onde ela estava olhando para a tela e anotando tudo na Bíblia ali no caderninho. Eu achei tão bonito aquilo. Sabe, isso aí é uma forma que nós temos até de gratidão, porque não tem coisa melhor do que você ensinar uma coisa com paixão, devoção e carinho e sentir nos alunos a mesma sede de aprendizagem. Gente, não tem preço que pague isso, sabe? Mas vamos lá. Gênesis capítulo 13, versículo 5 em diante. Ló ia com Abrão e também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los. Eu conheço a região lá e realmente não há tanta pastagem assim para rebanhos muito grandes. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Perdão. Houve desentendimento entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e ferezeus habitavam esta terra. Deixa eu explicar para você isso aqui. A terra de Canaã, na verdade, ela era um conglomerado de vários povos, assim, meio sem rumo, que ficavam morando ali. Eram povos meio errantes. Ali você tinha hititas, ferezeus, assim, de maneira geral, grosso modo, eles eram chamados todos de cananeus, mesmo que fossem de etnias diferentes. Tá certo? Eu falarei mais sobre isso quando a gente entrar nas conquistas de Josué, ou mesmo nas conquistas de Josué, ou mesmo na parte ali que fala dos hebreus na peregrinação pela terra. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, a constituição sociopolítica de Canaã, como ela era. Mas na época de Abraão, já estou adiantando para você que Canaã era um conglomerado, era uma terra de ninguém. Era uma terra de ninguém, essa é uma boa expressão. Você tinha um povo aqui, outro ali. É lógico, alguns fizeram cidade, nós temos indícios até de cidade amuralhada na época de Abraão, na época do bronze. Mas fora isto, era uma coisa ou outra ali, era uma terra quase deserta. Continuando. Então Abrão disse a Ló, não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados.
Não está a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até a região de Zoar. Zoar, ou Zoan, como estava no mapa lá, é a mesma cidade, tá bom? No Egito. Então você vê, Zoar, ou Zoan, como eu disse, no Egito, por que ele comparou com o Egito? Lembra que eu falei com você que ainda que o Egito também sofresse aqui e acolá de um período de seca, grosso modo, isto era uma característica maior de Canaã, não do Egito. O Egito era abundância, os viveiros do Egito estavam cheios de comida. Então Ló, quando viu a campina do Jordão, ele imaginou, nossa, parece até o Egito aquilo ali. Ou, quem sabe, o paraíso de Deus todo bem regado. Uma das possibilidades que a palavra Éden, em hebraico, significa lugar bem regado. É um lugar com muitas águas, alguma coisa mais ou menos assim. Abundância de águas. Por isso que a Bíblia compara regado como um paraíso, como o jardim do Senhor. E lá estava Sodoma e Gomorra. Quando a gente olha no mapa, Sodoma e Gomorra, vou voltar aqui, acho que vou precisar do mapa de novo, vou chamar a atenção de vocês. Vamos colocar aqui na tela, só para ficar bem claro. Opa, passei demais. Olha, tá vendo aí na tela onde está escrito Dead Sea, Beersheba? Dead Sea é o Mar Morto. Do lado de cá, onde está o pontinho de Beersheba, era onde ficava Abrão, tá bom? Mais ou menos nessa localidade aí. Eu falei com vocês, era Beersheba, Hebron, ou Evron, como fala em hebraico, e também os carvalhais de Manre. Ficavam do lado de cá, perto dessa bolinha vermelha aí. Essa bolinha marca Beersheba, mas os outros dois pontos estavam muito próximos ali. E Ló olhou as campinas e falou, puxa vida, parecem até as campinas do Jordão. Alguns acreditam que esse episódio também pode ter acontecido um pouco mais acima dessa bolinha vermelha aí, acima de Jerusalém, perto de Jerusalém, perdão, um pouco antes de chegar na região de Jerusalém ali, porque a Bíblia menciona Ai e Betel. E Betel e Ai estão um pouquinho ao norte. E lá ele pôde olhar e viu as campinas do Jordão. Aí Ló cresceu o olho, é claro, e viu no pedido do tio uma oportunidade para ele sair no lucro. Ah, tio, então quero as campinas de lá, olha. Abrão deixou e Ló foi para lá. Mas talvez Abrão deixou um pouco preocupado, porque naquelas campinas havia duas cidades muito promíscuas, Sodoma e Gomorra. Na verdade, aqui esse episódio vai falar apenas de Ló morando em Sodoma e Gomorra. Depois vai ter uma interrupção para falar de Abrão Ló sendo prisioneiro de guerra, porque vem aquela guerra dos 4 reis contra 5. Aí vem Abraão e resgata Ló, que estava preso lá em Dan. Depois Abrão encontra com Melquisedeque, Deus faz uma aliança com Abrão, vem o nascimento de Ismael, a circuncisão, e aí só lá no capítulo 18 que vai falar da destruição de Sodoma e Gomorra. Porém, para facilitar a didática, já que eu estou entrando no assunto de Sodoma e Gomorra, eu vou fazer uma coisa com vocês. Eu vou comentar o capítulo 13 de Gênesis junto com o capítulo 18, para a gente já matar a história de Sodoma e Gomorra. E na aula da semana que vem, eu volto para falar do capítulo 15, entenderam? Então hoje, preste atenção, vou falar do capítulo 13, que nós já estamos comentando, e vamos falar do capítulo 18, sobre Sodoma e Gomorra. Depois, na aula seguinte, a gente volta para falar do encontro de Abrão com Melquisedeque, o pacto de Deus com Abraão, outros assuntos que estão nesse miolo. Bom, tem 2 lugares que a gente pensa que poderiam ser Sodoma e Gomorra. Quais seriam esses 2 lugares? Há outros também, outros candidatos, mas são tão pueris que hoje, na arqueologia, para aqueles arqueólogos que acreditam na historicidade da Bíblia, que acreditam que Sodoma e Gomorra existiram, como a Bíblia menciona, há 2 possíveis lugares. Quais seriam esses 2 possíveis lugares? Os 2 ficam do lado da Jordânia. Um seria Babedrá, um sítio arqueológico que eu vou mostrar para vocês. Alguns pensam que Babedrá podia ser Sodoma e outros pensam que Sodoma seria Tal al-Aman. Os 2 sítios arqueológicos ficam no lado da Jordânia, tá bom? Tanto Babedrá como Tal al-Aman. Esses sítios arqueológicos têm alguns indícios
que realmente coincidem com a história ali da destruição daquelas cidades promíscuas e tudo mais. Agora, a rigor, nós sabemos que havia outras cidades ali no vale, no Vale do Sidim, onde Sodoma é destruída. Havia outras cidades ali, não era apenas Sodoma e Gomorra. Havia outras cidades, mas essas acabaram ficando com maior fama pela promiscuidade delas e pelo fato de Ló ter morado em uma delas. Agora, quais são os indícios que apontam para Bab-edrá como sendo o local de Sodoma? Quais são os indícios que apontam para Tal al-Aman? E, Rodrigo, qual a sua opinião? Na verdade, eu vou ser muito honesto com vocês. A minha opinião é dividida. Eu vou colocar 1/3 de possibilidade de ter sido Bab-edrá, 1/3 de possibilidade de ter sido Tal al-Aman e 1/3 de possibilidade para não ter sido nenhuma das duas. Ou, na verdade, eu posso até colocar assim 1/4 de possibilidade para uma, 1/4 para outra, 1/4 para nenhuma delas ou 1/4 para ambas. Porque compreendendo que são mais de uma cidade que estava no Vale do Liçã, pode ser que Bab-edrá e Tal al-Aman foram destruídas no mesmo evento. Embora eu admita que tem um problema cronológico aqui, de novo a cronologia, e aí até a gente tem uma explicação para longe de qualquer questionamento, para resolver algumas questões cronológicas. Lembra que eu falei com vocês? Isso não é uma peculiaridade só da Bíblia. Nós temos esse problema também na história egípcia. Quando a gente pega algumas listas de dinastias ali dos faraós do Egito, elas não batem uma com a outra, é meio complicado isso aí. Bom, mas vamos colocar aqui na tela para você quais são as evidências de Bab-edrá e de Tal al-Aman. O sítio de Bab-edrá, que significaria portão do braço, fica no canto sudeste do Mar Morto. Uma dificuldade com essa identificação é que a destruição de Bab-edrá é tipicamente datada como sendo do ano 2300 a.C., portanto, cerca de 200 anos antes da data bíblica para a destruição de Sodoma e Gomorra. 200 anos ou mais, porque se você colocar Abraão em 1800, como alguns preferem, você vai ter pelo menos mais 400 anos para frente aí. Então, ou pelo menos 300 anos para frente, nós temos esse problema aí. Agora, mais recentemente, o arqueólogo Stephen Collins propõe que Tal al-Aman, na Jordânia, seria o local do sítio arqueológico. Tal el-Aman ou Tal al-Aman, é porque em árabe, geralmente eles falam Tal, tá bom? Então, vamos lá. Sodoma e suas cidades irmãs estão localizadas na grande planície fértil de forma oval no norte do Mar Morto, chamada em hebraico simplesmente de Ha-Kikar. O Ha-Kikar significa o círculo. Vamos a Gênesis capítulo 3, versículo 13. Perdão, Gênesis 13, verso 13, acompanhe na sua Bíblia, que fala dessas cidades. Diz assim, olha, 13. Os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores. Só um minutinho aqui. Perdão, um pouquinho antes que fala aqui, ó, a partir do verso 11 eu vou ler para vocês. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram um do outro, e Abraão habitou em Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. Cidades da campina, da Kikar, daquela região ali mais arredondada. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Então, quer dizer, essa região aí é uma região fértil, que chamou a atenção de Ló. Inclusive, quando ele olha toda a campina, que eu falei que era regada como se fosse o jardim do Senhor. Continuando, do outro lado de Tal al-Aman, os arqueólogos encontraram evidências generalizadas de uma intensa conflagração militar que deixou a cidade da Idade do Bronze em ruínas. Eles encontraram ainda fundações e pisos chamuscados, enterrados sob quase 1 metro de cinza escuro, bem como dezenas de fragmentos de cerâmicas cobertos por uma superfície espumosa, derretida. A aparência vítrea indica que eles foram brevemente expostos a temperaturas bem acima de 2.000 graus Fahrenheit, o calor aproximado do magma vulcânico. O Fahrenheit, você sabe, a gente tem que calcular quanto seria no nosso graus Celsius, mas é uma temperatura altíssima, como falei, é ali perto do magma vulcânico. O magma é a lava do vulcão. Então, vou mostrar algumas imagens para você no vídeo. Vamos começar por Bab-edrá.
como eu falei com vocês, tanto Gênesis 3, verso 3, também fala daquela parte do círculo. Vou ler para vocês verem aqui o círculo. Fez as suas moradas do Néguev até Betel, até chegar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai. Essa parte aqui, que cita também a questão do Quicar, ela mostra que a parte de Sodoma deveria ser mais ou menos ali em cima. Veja no mapa e você vai entender. Olha no mapa aí a cidade de Betel. Viu? Encontrou Betel? Veja a cidade de Ai. Encontrou a cidade de Ai? Abaixo você tem o nome Jebus. Jebus seria a cidade de Jerusalém. Então, o que é que nós deduzimos? Se Betel e Ai estão ali em cima e Ló e Abrão parecem estar ali discutindo o problema da divisão entre os pastores, então é provável que dali de cima eles conseguissem ver a cidade de Sodoma do outro lado. Se você olhar, do outro lado você tem Tal al-Aman. Se você quiser, eu vou mostrar para você no mapa, acho que vai ficar mais fácil, mais didático eu fazer isso, tá bom? Então eu vou até lá para você ver. Vamos prestar atenção. Eu quero que fique bem didático para você, bem claro o que nós vamos mostrar aqui. Então preste atenção. Quando você lê Gênesis capítulo 13, versículo 3, me dá uma informação geográfica aqui interessante. Eu vou ler. Olha. Fez as suas jornadas, Abrão e seu sobrinho Ló, do Néguev até Betel. O Néguev é a parte que está aqui embaixo, tá bom? É a parte que está aqui embaixo, esse deserto. Eu até havia mencionado para vocês que Néguev significa sul em hebraico. Você se lembra disso? Eu falei que a mesma palavra para sul é a palavra para Néguev, porque fica ao sul de Jerusalém. Então aqui embaixo é o deserto do Néguev, é onde ficariam mais ou menos a cidade, os Cavalhais de Manre, cidade de Hebron, que eu falei com vocês, Beersheba. Então Abrão sai daqui e vai peregrinando até Betel, até essa região aqui em cima. Já que eles vão até aqui, diz que ali Abrão invocou o nome do Senhor. Jó ia com Abrão e também tinha rebanhos e gados e tendas. E aqui teve o conflito entre eles, porque não havia pastagem suficiente. Então, o Dr. Collins acredita que esse episódio aconteceu aqui. Se aconteceu aqui e aqui Abrão e Ló se separaram, então Sodoma deveria estar em alguma região aqui para cima. Aí, quando eles foram verificar a região, eles descobriram algumas coisas que favorecem identificar Tal al-Aman como sendo o sítio arqueológico de Sodoma. Por quê? Essa região aqui é de fato muito irrigada. Parecem realmente as campinas do Jordão. Tanto é que até hoje, quando a gente vai para Jericó, Jericó fica aqui em cima, ó. Jericó está aqui do lado israelense, porque aqui o Rio Jordão passa, do lado de lá é a Jordânia, do lado de cá é Israel. Aqui, gente, produz a tâmara mais deliciosa que eu já comi na minha vida. Sempre que eu vou a Israel, tem muita tâmara gostosa em Jerusalém, em Tel Aviv, selecionada, mas a tâmara mais saborosa é aquela que a gente compra ali na Palestina, em Jericó. E ali tem muitas águas mesmo, a plantação ali é diferente, é um lugar bem irrigado. Realmente ali é bem diferente do que a gente vê aqui embaixo. Então Ló pode ter se interessado por aqui. E quando você vai para Tal al-Aman, você vê indícios de uma destruição pelo fogo, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para você. Só que no passado, muitos outros arqueólogos pensaram, até alguns anos atrás, antes de Colin propor essa nova identificação, que o local de Babedrá seria o local de Sodoma. Numeira poderia ser Gomorra e outras cidades vinham aqui para baixo. Então, Babedrá seria um local que tem alguns indícios arqueológicos muito fortes também para ser a região de Sodoma. Agora, alguém pode falar, tá, mas Babedrá não é visível daqui de cima de Betel. Esse é um argumento que o Dr. Collins usa contra Babedrá para ser o local de Sodoma, que ele falou, como é que eles iam daqui ver Sodoma? Porque você nota que quando Abraão vai interceder pelos moradores de Sodoma junto ao Senhor, a Bíblia fala que do alto do monte ele conseguia ver a fumaça de Sodoma lá adiante. Daqui de cima, se Abraão teve esse encontro com Deus aqui em cima, daqui não dava para Abraão ver lá de baixo Babedrá pegando fogo.
mas daqui dava. Então, o que o pessoal pensa? Bom, esse discurso pode ter acontecido aqui, nessa região sul do Negev, em Hebron. Não precisa necessariamente ter acontecido aqui. O argumento que alguns usam é o seguinte: eles podem ter tido aqui problema com pastagem e no retorno resolveram se separar, porque aqui Abrão estava de passagem. Aqui ele tinha residência fixa. Então, seria algo mais ou menos assim. Eu estou viajando com meu sócio, estamos indo e lá na Itália nós começamos a ter divergências. A gente não vai se separar na Itália. Vou falar, tudo bem, quando chegar no Brasil nós vamos entrar com um papel, nós vamos dissolver a nossa sociedade. A briga aconteceu na Itália, mas a dissolução da sociedade vai acontecer quando a gente voltar para casa. Então, os que argumentam que Bab-edrá seria o local de Sodoma, falam isso. Não, eles podem ter tido um conflito aqui, mas a separação efetiva foi aqui. E daqui do alto, você pode ver Bab-edrá pegando fogo lá do outro lado do Mar Morto. Quando a gente vai para Gênesis 14, verso 10, tem uma passagem também que me chama a atenção. Diz assim, olha: Ora, o vale do Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços, quando houve a guerra dos 4 reis contra 5, tá bom? Poços de betume. Aí o pessoal que defende Tal El Aman como sendo local fala, olha, poços de betume você tem aqui, você não tem poços de betume do lado de cá. Para esses reis virem da Mesopotâmia para atacar Sodoma, eles devem ter atacado Sodoma aqui, porque aqui não tem os poços de petróleo para eles poderem cair ali, de betume, melhor dizendo, não de petróleo, de betume, para que eles possam cair no betume ali. Ficam mais em cima. Só que quem defende o local como sendo Bab-edrá fala assim, mas eles estavam subindo, e aqui que as carruagens caíram. Não precisa ser tão perto do sítio arqueológico de Bab-edrá. Então, o assunto realmente é dividido entre os especialistas, como eu falei para você. Bom, vou voltar aqui para o meu cantinho. Como é que a gente resolve isso? Bom, eu confesso para vocês que eu não tenho uma posição definida sobre se Sodoma seria em Bab-edrá ou Tal El Aman. Agora, o fato é que as duas têm prós e contras, tem problema cronológico com uma, problema cronológico com a outra, a evidência é favorável para uma, a evidência é favorável para a outra. Agora, o que nós temos de claro aqui, isso eu posso afirmar para você, que Sodoma e Gomorra ficavam na região do Mar Morto, isso é fato, desde muito tempo atrás é reconhecido que Sodoma e Gomorra existiram ali. Muitos chamam, inclusive, o Mar Morto de Lago de Sodoma, ou Mar de Sodoma, antigo isso aí. Então, nós não temos dúvidas quanto à região onde esse episódio da destruição aconteceu. O difícil é marcar o X no mapa. Vamos ver agora algumas imagens. Vou começar com Bab-edrá, que levam alguns a acreditarem que ali pode ter sido o local de Sodoma e Gomorra. Olha aí na tela. Esta seria uma reconstrução artística da cidade de Bab-edrá. Note que seria uma cidade completamente amuralhada, com fortificações, com uma porta ocidental, terraços, casas. E quando escavaram Bab-edrá, descobriram grandes camadas de fogo, inclusive com alguns corpos deixados assim como se estivessem fugindo do fogo. Esta foto que você vê aí, você percebe um esqueleto como se estivesse em fuga, ele caiu de bruço e o fogo estava logo atrás dele. Essa mancha preta, escura que você vê na terra aí, são cinzas de uma destruição muito grande. E os geólogos percebem que Bab-edrá foi, no período do bronze, uma cidade muito importante na região. Eu vou mostrar para vocês aqui uma das coisas que caracterizam Bab-edrá, era o imenso cemitério que ela possuía, talvez até com culto aos mortos, algum tipo de culto a espíritos dos mortos, e ela teve indícios de uma grande destruição em massa, provocada por fogo, por uma temperatura altíssima, uma temperatura similar à de um vulcão, só que não existe vulcão na região. Aliás, uma coisa que chama atenção, já que eu falei de vulcão, é que quando eles pegaram alguns fogos assim nos alicerces na parede, você sabe que geralmente a tendência de você ver uma marca de fogo é dele subindo. Por exemplo,
Se pegar fogo nessa parede aqui, quando os bombeiros vierem apagar e fazer o rescaldo, o que nós vamos ver? A marca do queimado vai toda subindo, porque a tendência do fogo é subir. Se você estiver num prédio de 20 andares e você estiver no 9º andar e começar a pegar fogo no 11º andar, você pode descer com calma, porque a menos que o edifício colapse, é claro, o fogo nunca vai descer para o andar de baixo. Ele vai sempre subir. O fogo vai sempre procurar o que está acima, os andares de cima. Então, se ele começa a pegar fogo no 12º andar, ele não vai começar a queimar os de baixo, ele vai queimar só os de cima, os de baixo não vão queimar. Só que em Babedrá, nós temos um fenômeno curioso. O fogo está descendente. A marca do fogo está de cima para baixo, dando a entender que foi um fogo que veio do céu e veio consumindo tudo de cima para baixo, diferente do que normalmente deveria ser o fogo subindo. Nós só temos esse tipo de evidência, sabe onde? Em lugares que há destruição por vulcão. Só que não há nenhum vulcão ali que justifique esse tipo de incêndio. Nem a ação militar também justificaria isso aí. Olha na próxima foto aí, a primeira fotografia é do Dr. Brian Wood. E o Dr. Brian Wood, que é um especialista em arqueologia do Canadá, ele está mostrando a região de Babedrá, que para ele era o local de Sodoma, e várias camadas de cinza. No outro lado, você tem um desenho de como seriam os milhares e milhares de corpos que estão sepultados em Babedrá, mostrando que havia um culto à morte muito fundamentado naquela cidade. Agora, quando a gente vai para Tal al-Aman, você tem outras evidências também. A primeira evidência de Tal al-Aman são esses cristais que você está vendo aí na sua tela. Na verdade, isso é rocha vitrificada. Tal al-Aman teve uma destruição tão forte, como eu falei, 2.000 graus Fahrenheit, que seria semelhante à temperatura de uma lava vulcânica. Tanto é que a rocha, ela começou a liquefazer e virou vidro, porque você sabe que o vidro é feito quando você pega um fogo muito alto, coloca na areia e a areia vitrifica. É assim que o vidro é feito. Então, ali teve uma vitrificação da rocha de tão grande que era o fogo que queimou o Tal al-Aman. Também nós temos em toda a região, tanto de Tal al-Aman como em Babedrá, do lado jordaniano, essas marcas geológicas que nos chamam muito a atenção, mostrando que as rochas ficaram de tal forma incandescentes que elas ficaram moles, como se fossem lavas vulcânicas mesmo. E elas ficaram pastosas e se misturaram, como se fossem líquidas. Ainda falando de Tal al-Aman, você tem essas fotografias que mostram a camada imensa de destruição pelo fogo. Todas as setas azuis que você vê mostram uma camada de fogo, de cinzas muito grande. Ou seja, a cidade foi incendiada e depois teve depósito de material por cima, depois do incêndio, é claro. Por isso que você tem depósito de material, uma camada de incêndio e o que ficou embaixo preservado. Nós temos outra camada também de incêndio, mostrando que a cidade realmente sofreu um grande colapso a partir de ação do fogo. E nós temos as evidências que posso falar para vocês. Aqui nessa fotografia, você tem o resto de um palácio de vários andares. E, em primeiro lugar, você tem restos de destruição e destroços dos andares superiores. Tijolos de barro quebrados e detritos de paredes superiores quebradas. Você tem também no número 2 e 3, que aparece aí na sua tela, são vazios e camadas formadas quando tecidos presos, tapetes, carpetes, tapeçaria, foram queimados, deixando apenas cinzas fribosas e carbono. Blue Over, que é a parte que está em azul, é um depósito composto por várias deposições laminadas sopradas pelo vento, que selaram a estrutura em ruínas por 3.600 anos, começando no momento da destruição. O número 4, que também está marcado de azul, marca fragmentos de gesso de calcário branco, CaCO3, misturados com esférulas carbonáticas das paredes e do teto do palácio. O bastão da escada tem marcações de 10 centímetros. Então, isso mostra uma grande destruição causada pelo fogo. Tal al-Aman seria mais ou menos desse tamanho. Era uma cidade muito grande, tinha a cidade alta e a cidade baixa, que agora estão sendo escavadas. E esta
era a reconstrução artística de como seria Tal al-Aman antes de ser completamente destruída por ação do fogo. Mais uma foto aí para você ver. Esta parte pontilhada mostra que a destruição aconteceu no período do bronze antigo, do bronze mais recente. Late Bronze Age, é uma sigla em inglês, o bronze mais recente. A parte de baixo é do bronze médio. Eu vou explicar isso para você. É que no período mais antigo, a história ela é separada por períodos. Primeiro você tem a Idade da Pedra, que é a pré-história, e a pré-história é dividida em período paleolítico, epipaleolítico, mesolítico, neolítico, que falando em linguagem mais leiga seria período da pedra lascada, pedra polida, tá certo? Depois você tem o período calcolítico, que é quando o ser humano começa a trabalhar com o cobre. Então tem o período calcolítico, depois vem o período do bronze, depois do período do bronze vem o período do ferro, depois vem o período persa, depois do período persa vem o período grego, período romano, período bizantino. Então, assim que a gente faz a cronologia. E cada um desses períodos é subdividido em áreas. Por exemplo, ferro 1, ferro 2. O bronze, alguns colocam bronze 1, bronze 2, bronze 3. Outros preferem falar de bronze antigo, Early Bronze Age, bronze médio, né, Middle Bronze, ou o bronze tardio, bronze mais recente, Late Bronze Age. Tá bom? Então, essa divisão aí. Abraão viveu justamente no período que chamamos período do bronze. Bom, continuando, mais uma imagem também de Tal al-Aman. Você vê claramente a parte de cinza escura aí em cima, entre os destroços da cidade. Bom, mesmo que eu não possa bater o martelo de qual dessas cidades seria Sodoma e Gomorra, já tenho indícios aqui de que elas ficavam na região do Mar Morto. Agora eu vou terminar a parte sobre Sodoma e Gomorra falando com vocês assim, de uma treta no mundo acadêmico que houve lá nos anos 70, 80. Quando estavam escavando ali a área da Síria, os arqueólogos descobriram um sítio arqueológico muito interessante, muito importante, que é o sítio de Ebla. Ebla, no começo, quando eles estavam escavando, viram tantos indícios em Ebla favoráveis à arqueologia bíblica que consideraram Ebla uma grande fonte de pesquisa para a Bíblia Sagrada. Hoje ainda há acadêmicos, arqueólogos que ainda apontam para textos encontrados em Ebla como sendo uma evidência favorável à Bíblia. Outros mais céticos falam, não, Ebla tem vida própria, não tem nada a ver com a Bíblia, nem cronologicamente falando, nem nada. Eu posso discutir Ebla numa outra aula com vocês, hoje eu só estou passando assim bem rápido. O fato é que em Ebla eles encontraram milhares e milhares de tabletes cuneiforme. O professor Matti, que era italiano, estava escavando ali e o chefe ele era o chefe da expedição e o outro chefe da expedição responsável pela tradução daqueles tabletes cuneiformes encontrados aí foi o professor Giovanni Pettinato, também italiano. Aqui eu tenho uma fotografia do achado das tabuinhas de argila de Ebla. Veja quantas foram encontradas, milhares e milhares delas. Apenas uns 10%, 10 ou 15% estão traduzidas e publicadas. Muitas dessas tabuinhas traziam recibos, algumas trazem contos. E o professor Pettinato, que é esse que aparece em duas fotografias, fumava até falar chega, gostava de fumar. O professor Pettinato pegou esta tabuinha de argila que você está vendo aí, que traz a lista de várias cidades. E em determinada linha, o professor Pettinato, ele foi um pioneiro em conseguir decifrar o idioma dos tabletes, porque esse idioma não era sumeriano, não era acadiano, não era elamita, era um idioma novo, próprio, parecia uma língua semítica, do tronco semítico, mas era uma outra língua. Eles deram o nome dessa língua de Eblaíta, e assim como o François Champollion conseguiu decifrar a Pedra Roseta, conseguiram decifrar o idioma Eblaíta e traduzi-lo. E o professor Pettinato foi traduzindo o nome das cidades ali e ele encontrou uma que ele leu Saddam. E algumas linhas abaixo, outra que ele leu Gamar, que seria Gomorra. Então o professor Pettinato afirmou que ele tinha encontrado ali a comprovação extra-bíblica da existência de Sodoma e Gomorra. Mas mal ele fez a declaração dele, aquilo caiu como uma bomba. E o governo da Síria falou, olha, ou você retira essa declaração, ou nós não daremos mais apoio nem permissão para as escavações na Síria. Não queremos nada aqui que fique comprovando Bíblia Sagrada.
Foi uma quizumba, foi uma briga danada. O governo ameaçou, falou, se vocês não mudarem essa declaração, nós não permitiremos mais as escavações. Isso forçou o professor Giovanni Pettinato a se resignar do cargo. Colocaram outro que no primeiro dia que ele trabalhou lá, ele falou assim, o professor Pettinato estava errado. Não existe a cidade de Sodoma nem Gomorra ali. Ele estava equivocado. Bom, o assunto continuou em longos e longos debates na academia. Hoje, a maioria dos especialistas prefere não citar esse assunto, prefere não entrar no mérito da questão, mas o fato é que até o dia de hoje ninguém conseguiu uma leitura alternativa que corrigisse a leitura proposta pelo professor Giovanni Pettinato. Ali, de fato, está escrito o nome Saddam, que seria o equivalente de Sodoma, e Gamar, que seria de Gomorra, mas não é Sodoma e Gomorra. Então, é o que dizem hoje aí. Eu vou deixar também o assunto em suspense, mas eu quis trazer essa informação para que você saiba que ela também existe e que nós temos, ainda que de longe, uma evidência, tá certo? Da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, tá certo? Gostou da aula? Muita informação, não é mesmo? Na próxima aula eu vou terminar um pouquinho um detalhezinho sobre Sodoma e Gomorra, porque o tempo de hoje já se foi, e nós vamos falar mais um pouco sobre Abraão. Aí eu vou voltar e falar do pacto que Deus deu com Abraão ali, que está registrado no livro do Gênesis. Gostou do assunto? Então, semana que vem tem mais. Eu aguardo você, assista às aulas, traga sempre o seu caderninho de anotação, a sua Bíblia Sagrada, e a gente se encontra quarta-feira da semana que vem. Um abraço e até lá!